A paz do Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez para a glória do Criador do Universo. Já estudamos juntos, para a glória do Senhor, 4 trimestres, 52 lições da Escola Bíblica Dominical de Adultos. Estudamos nos 4 trimestres do ano de 2022, primeiro, sobre a supremacia de Cristo, primeiro trimestre, os valores do reino de Deus, segundo trimestre, os ataques contra a igreja de Cristo, terceiro trimestre, e a justiça divina, quarto trimestre de 2022. E hoje nós começaremos a estudar mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2023. Já no primeiro dia do ano tem Escola Bíblica Dominical. E a temática geral da nossa lição é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então nós temos uma lição maravilhosa sobre avivamento. Nós vamos estudar na primeira lição sobre o avivamento espiritual. Depois nós vamos ver nas lições 2 e 3 sobre o avivamento no Antigo Testamento e o avivamento no Novo Testamento. Na lição 4 nós vamos estudar sobre o avivamento ou o ministério avivado de Jesus. Na lição 5 nós vamos aprender sobre o avivamento na vida da igreja. Na sexta, nós vamos ver sobre o avivamento no ministério do apóstolo Pedro. 7, Estevão, um Marte avivado. 8, o avivamento espiritual no mundo. 9, avivamento pentecostal no Brasil. 10, o avivamento na vida pessoal. 11, o avivamento e a missão da igreja. 12, vivendo no Espírito. E para fechar, para concluir, lição 13, aviva, ó Senhor, a tua obra. Então, essa primeira lição, lição de número 1, tem a temática o avivamento espiritual. Então, nós vamos ver o que é avivamento, qual é a pré-condição para o avivamento, quais são as condições para o avivamento, a necessidade do avivamento, e vamos trazer aqui uma abordagem sobre o avivamento espiritual, o conceito de avivamento espiritual, que está bem fundamentado na palavra de Deus. Nós temos essa lição de número 1, com base no textual, que o seu textuário é 2 Crônicas 7,14, que diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Então, nós vamos ver que esse versículo ele é destrinchado ao longo do estudo dessa lição, quando nós vamos aprender de forma contundente sobre como devemos agir, os passos que precisamos seguir para que possa acontecer o avivamento espiritual, o verdadeiro avivamento em nossas vidas. A verdade prática diz: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Então, a verdade prática já dá o norte de que as atitudes, dentre as atitudes que nós temos que ter para que aconteça em nós o verdadeiro avivamento, estão humilhar-se diante de Deus, buscar em oração e converter dos maus caminhos. Então, a verdade prática já dá um norte aí para nós. Nós vemos então que é mais um assunto maravilhoso, uma lição importantíssima para as nossas vidas. É indiscutível que o avivamento espiritual, o verdadeiro avivamento, ele é uma necessidade muito grande para a igreja do Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo, o avivamento foi algo necessário, muito necessário para a igreja do Senhor. Já na parte introdutória, o pastor comentarista da nossa lição, que por sinal é um pastor que tem muito conhecimento da palavra do Senhor, muita experiência com o ensino, com a Escola Bíblica Dominical, já comentou outros assuntos na Escola Bíblica Dominical, pastor Elinaldo Renovato. É uma bênção
um servo de Deus que tem muito conhecimento para a glória do Senhor. E o pastor Elinaldo Renovato traz, já na parte introdutória da nossa lição, algo importantíssimo a ser bem observado por nós nessa lição. Que ele já cita de início que o avivamento espiritual é indispensável para 3 situações no que diz respeito à igreja do Senhor. O avivamento espiritual, ele é indispensável para o crescimento, também para o desenvolvimento e para o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Então, é necessário que a igreja seja avivada, é necessário que aconteça o avivamento espiritual para que a igreja possa crescer, para que ela possa continuar sobrevivendo, continuar a sua missão, ou seja, ela se desenvolver e para que ela possa cumprir a missão dela na terra, para que ela possa cumprir aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. Nós vemos que o avivamento, ele é importantíssimo, por quê? Porque é o avivamento que é a força para a igreja ser aquilo que ela precisa ser e fazer aquilo que lhe é necessário, cumprir a sua missão. A grande missão, a missão da igreja, a missão integral da igreja diz respeito a evangelizar e discipular, como Jesus ensina em Marcos 16, 15 ao 18, ide por todo mundo, pregai. Esse pregar é evangelizar. E ele ensina, o próprio Mestre Jesus ensina também, já em Mateus 28, versículos 19 ao 20, que é necessário também, além de evangelizar, pregar a palavra, para ganhar pessoas para o reino, é necessário também discipular, ou seja, instruir, ensinar. Né? Jesus ensina, nos mostra que é necessário a igreja, além de trazer para o reino, ou seja, ganhar para Cristo, nós cuidarmos com ensinamento, com alimento, com preparo, com estrutura, para essas pessoas, além de elas conhecerem a Cristo, aceitarem a Jesus, permanecerem, progredirem na sua fé com Deus. Então nós vemos que a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a toda criatura é o avivamento espiritual. Se a igreja não for avivada, ela não tem condições de cumprir o ID de Jesus, de proclamar o evangelho, de proclamar as boas novas, de trazer mais pessoas para a presença de Deus. Então, para fecharmos essa parte introdutória, o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Então vejamos, para nós concluirmos essa parte. O avivamento espiritual é necessário e é uma necessidade contínua, uma necessidade de todo tempo, para que a igreja possa enfrentar os desafios. Agora, o pastor faz questão com o nosso comentarista, faz questão de evidenciar que o avivamento espiritual é indispensável, extremamente importante, mais do que movimentos ocasionais. Aí eu abro um parênteses para dizer que tem muitas pessoas que confundem avivamento com movimento. Nós sabemos que o avivamento, ele diz respeito a uma mudança interior, uma ação de Deus na nossa vida espiritual, no nosso interior. E que é refletido com atitudes e movimentos exteriores. Agora, o que não se pode confundir é que muitos veem movimento e pensam que todo movimento é avivamento. Mas nós sabemos que o movimento, ele faz parte do avivamento. Ele não é o todo do avivamento. O avivamento, ele pode ser compreendido através de uma ação de Deus nas nossas vidas, e que esse trabalhar de Deus gera um movimento, mas que nem todo movimento é avivamento. Pode ter uma igreja
grande movimento sem nenhum avivamento. Porque o verdadeiro avivamento começa por uma mudança, por uma transformação interior. E aí aquilo que se demonstra exteriormente tem que estar de acordo com a mudança que ocorre interiormente. Se isso acontece, de fato houve avivamento. Mas para aquelas pessoas que pulam, que gritam, que fazem movimento, mas que a sua vida não está sendo vivida de acordo com a vontade de Deus, a palavra... Nosso primeiro tópico dessa lição: o que é avivamento espiritual? A gente já adiantou aqui que nem todo avivamento é de fato um avivamento. Nem todo avivamento é avivamento espiritual de fato. Não é? Nem todo avivamento, nem todo movimento, nem tudo aquilo que parece é de fato avivamento. Então nós vemos aqui, primeiro, avivamento espiritual. Aqui o pastor cita que o avivamento espiritual é, em primeiro lugar, uma intervenção de Deus. Então, o avivamento espiritual é uma ação de Deus no nosso interior, uma ação de Deus em nossas vidas, na nossa vida espiritual. Quando acontece o avivamento? É uma interrogação aqui. Aí a nossa lição nos mostra que o avivamento ele só começa em nossas vidas quando o Espírito Santo de Deus encontra espaço no coração de alguém, no coração de uma pessoa, no coração de um indivíduo, no coração da igreja. E, mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando-o de maneira humilde, para que Jesus possa transformar a realidade espiritual da igreja. Então, o avivamento ele só acontece a partir do momento que nós damos espaço para uma intervenção de Deus em nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. Então, só se nós dermos lugar, se nós contribuirmos. O Espírito Santo não é invasor, ele não vai chegar invadindo, ele não força. Se nós não dermos espaço, se nós não contribuirmos, se nós não fizermos a nossa parte, o Espírito Santo não vai achar. É como se o Espírito Santo passasse perto de cada um de nós. Aqueles que tivessem com a porta fechada para o Espírito Santo, ele não trabalha. Só trabalha na vida daqueles que estiver com a porta do coração aberta, que estiver disponível para receber o Espírito Santo e o seu agir. Então, nós precisamos entender que o Espírito, para que haja o avivamento, nós precisamos cooperar, contribuir. E que o avivamento, ele é essa ação de Deus através do seu Santo Espírito em nossas vidas. E nós podemos entender que o avivamento diz respeito a uma renovação espiritual. Um processo de mudança em nossas vidas operada pelo Santo Espírito de Deus. Que é essa transformação que traz mudança de pensamento, mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de mentalidade. Quando nós mudamos as nossas atitudes, o nosso procedimento, o nosso jeito. E aí, depois disso, ocorre então as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então tem pessoas que veem ali, pessoas pulando, gritando, que parece ser manifestação do Espírito Santo, mas quando você olha para o seu procedimento, para as suas atitudes, você percebe que é uma pessoa que não foi transformada, que é uma pessoa onde não houve mudança. Então isso não é um avivamento de fato, porque essas manifestações do Espírito Santo, elas são consequências de um processo de mudança de comportamento, de vida, de mentalidade que o Espírito Santo opera se nós contribuirmos, se nós dermos espaço, se nós abrirmos a porta para que o Espírito Santo entre e trabalhe. Segundo subtópico, ou segundo ponto do primeiro tópico, a pré-condição para o avivamento. Isso aqui é bem interessante nós observarmos bem, que a nossa lição nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. É interessante que muitas vezes Deus permite um momento de crise, de dificuldade, para trabalhar a vida de alguém ou a igreja e
despertar a igreja para buscar o avivamento espiritual. E a partir de uma crise, de um momento difícil, que a igreja se vê necessitada de Deus, que alguém se vê necessitado da ação divina, que passa a buscar mais a Deus, aí ele recebe o que Deus sempre quis lhe dar, que é essa renovação espiritual. O avivamento espiritual chega e que muitas vezes começa a partir de um momento de dificuldade. Via de regra, é uma crise, um momento de dificuldade que leva que vem como uma pré-condição. Uma primeira situação que ocorre na vida da igreja, na vida do crente, para que venha posteriormente o avivamento. Nós vemos que Deus diz para o rei Salomão, segundo Crônicas 7:13, né? Segundo Crônicas 7:13, Deus diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, ou seja, se eu permitir, se eu criar um cenário de crise, se eu permitir a crise, se eu criar um cenário de dificuldade, ou seja, Deus está falando sobre o fato de que ele pode permitir um momento de dificuldade para o povo buscar a ele para que seja avivado. Então Deus está colocando como a crise como uma possibilidade de pré-condição para que haja avivamento, né? Porque o momento de dificuldade gera em nós o reconhecimento ainda maior de que precisamos de Deus, de que dependemos de Deus. Faz com que nós reconheçamos melhor a nossa pequenez, a nossa necessidade da intervenção divina. E aí a gente passa naturalmente a ter que buscar mais a Deus. E essa busca maior para com Deus acaba gerando um relacionamento mais estreito, uma renovação espiritual, o avivamento. Então nós vemos que nesse texto de 2 Crônicas 7:13, a crise está delineada em termos climáticos. Cerrar os céus, não houver chuva, ordenar os gafanhotos. Mas essa crise na vida do cristão, do crente, como pré-condição para o avivamento, ela pode ser em outra área, em outro aspecto. Pode ser em alguma outra área da vida. Pode acontecer em todas as áreas da nossa vida. Deus permitiu uma crise, uma dificuldade, com um propósito. E em tudo Deus tem propósito. E Deus pode permitir que alguma área da nossa vida seja afetada, alguma área da vida da igreja seja afetada, de uma nação seja afetada, para que haja necessidade de uma necessidade ainda maior de buscar a Deus, para que venha o avivamento. Então, para nós concluirmos aqui esse primeiro tópico, nós vemos que o avivamento ele é bem diferente do que muita gente pensa. O avivamento ele começa por essa ação no nosso interior de Deus através do seu Santo Espírito. Na prática, nós vemos que o avivamento, quando acontece, ele faz com que o indivíduo, o crente, a igreja, ela tenha uma atitude de retorno à oração. A pessoa que não estava orando, ela passa a orar. A pessoa que passa por esse processo de ação do Espírito Santo, dessa renovação espiritual, ele tem um retorno para a oração. Ele tem um retorno para as experiências genuínas com Cristo. Aquele relacionamento mais estreito com Jesus. O retorno à grande comissão. A pessoa volta a ter aquela chama de querer ajudar pessoas, de abençoar a vida de pessoas, de ganhar pessoas para Cristo, de cuidar de pessoas que servem a Deus. Então o avivamento gera isso na vida do cristão. O avivamento é o reaparecimento da igreja como agência por excelência do reino de Deus. Então, quando a igreja está voltando àquela prática do evangelismo intenso, aquela prática por falar de Jesus, por discipular pessoas, por cuidar de pessoas, por instruir pessoas, aquela vontade de fazer alguma coisa na obra, de contribuir de alguma forma no reino de Deus, isso é um resultado prático de um verdadeiro avivamento espiritual. Segundo tópico, as condições para o avivamento espiritual. O que eu preciso entender e fazer para que eu receba o avivamento espiritual? Primeiro aqui, uma crise
Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. Quando alguém está em crise, naturalmente acontece na vida das pessoas que estão em crise, em um momento de extrema dificuldade, acontece de ter medo, revolta. Muitos chegam a blasfemar contra Deus e muitos chegam ao desespero total. Tem pessoas que chegam a perder a própria vida diante do momento de crise. Mas nós vemos que a palavra de Deus é o que pode mudar tudo em nossas vidas. A palavra de Deus pode mudar o rumo de alguma crise que nós possamos estar passando. Porque ela nos ensina o caminho para nós sairmos da crise e, através da crise, ao invés de termos um momento de problema, de tristeza, de dificuldade, isso reverter-se em um momento de bênção, de comunhão, de intimidade com Deus. Porque quando nós estivermos num momento de crise, a Bíblia nos ensina em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, depois de um momento de crise, de escassez, de dificuldade, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí, ou seja, a Bíblia está me ensinando os 4 passos que eu preciso ter, atitudes, para que eu possa sair da crise para um momento de satisfação, de comunhão, de relacionamento estreitado com Deus. Então o caminho é tomar a atitude da humilhação, oração, buscar a Deus e se converter. Aí o texto prossegue dizendo que o próprio Deus diz: eu vou ouvir, eu vou perdoar o pecado e vou sarar a terra. Então nós vemos nesse versículo alguns aspectos que são indispensáveis para nós tomarmos como atitudes e que servem para gerar o avivamento, para possibilitar o avivamento. São aspectos que antecedem o avivamento espiritual em nossas vidas. Segundo ponto, humilhação diante de Deus. Primeiro a crise, depois começa a atitude que nós temos que tomar. Qual a primeira atitude? Humilhação. Humilhar-se diante de Deus. Ao invés de nós nos revoltarmos quando estivermos em momento de crise, nos revoltarmos contra Deus, como aconteceu com o povo de Israel quando estava no deserto, no momento de maior dificuldade, aí eles acabavam se revoltando contra Deus, cometendo o pecado da ingratidão, da murmuração. Mas a Bíblia nos ensina que, ao invés da murmuração, da revolta, ao invés da ingratidão, nós temos que ter uma atitude de humilhação diante de Deus. Uma atitude de humilhação é a primeira condição, é o primeiro aspecto, é a primeira atitude que precisamos ter como condição para o avivamento espiritual. Terceiro ponto, orar e buscar a face do Senhor. Primeiro, humilhar-se. Segundo, orar e buscar a face do Senhor. A nossa lição nos mostra que sem oração não existe condição para o avivamento. Sem a disposição do crente de buscar a face do Senhor, de procurar orar, que a oração é o meio de comunicação entre o Criador e a criatura, entre Deus e os seus filhos, os seus servos, os que o buscam. Nós só podemos nos relacionar com Deus, buscar ao Senhor, falar com Deus através da oração. Esse é o caminho, é o meio de nós nos comunicarmos, de nós nos relacionarmos com Deus. Então nós veremos que através da oração o avivamento poderá acontecer. Humilhação e oração e busca diante da face do Senhor. A nossa lição diz que além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta de sua súplica. Então nós vemos que se o crente não orar, ele vai ter dificuldade de continuar, de perseverar, de continuar acreditando. Mas a oração nos aproxima de Deus e acaba fazendo com que nós tenhamos mais confiança, mais fé para conseguirmos perseverar na presença de Deus. Perseverarmos na busca pelo avivamento, na busca por uma bênção, na busca por um milagre. A ausência dessa disposição perseverante
É uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Tem muitas pessoas que começam a buscar essa renovação espiritual, essa mudança, essa transformação e não alcançam porque não perseveram em buscar a Deus. Então é necessário continuarmos, além da humilhação, em oração, buscando a face do Senhor. Terceiro passo, quarto ponto, conversão sincera dos pecados. O texto prossegue dizendo: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Então nós vemos que não existe possibilidade de acontecer o avivamento na minha vida, de acontecer o avivamento na igreja, se não houver confissão de pecado. Se não deixarmos os maus caminhos, os maus comportamentos, as más atitudes, as más condutas, e não nos lançarmos diante das misericórdias de Deus. O único meio é com a humilhação, com a oração e busca a Deus. E se convertendo, procurando se consertar diante de Deus. Para finalizarmos esse segundo tópico, um caminho preparado. Aqui o pastor explica que a crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual. Isso se nós nos humilharmos, se nós buscarmos, se confessarmos os nossos pecados, se nos convertermos. Se nós tomarmos essas atitudes depois da crise, esse processo de crise, com as atitudes corretas diante de Deus, serão um caminho para o avivamento. Só assim o caminho estará livre para que o verdadeiro avivamento espiritual ocorra nas nossas vidas, na vida do povo de Deus. Para nós finalizarmos, terceiro e último tópico, a necessidade de um avivamento espiritual. Nós vimos no início da lição que a igreja em todos os tempos a igreja precisa em todas as eras do avivamento, de ser avivada, de renovação espiritual. Primeiro ponto, a situação espiritual de Judá. Nós vamos aqui ver um pouco em outro ângulo daquilo que a gente viu na lição durante o estudo do trimestre passado. A situação espiritual de Judá. Nós vemos aqui que o pastor Elinaldo Renovato cita a questão do povo judeu. Mostra que, por causa da desobediência deles, Deus usou os profetas para despertar eles sobre a futura destruição que viria sobre a nação. Mas o povo não deu ouvidos, o povo não deu ligança, como diz a expressão, uma expressão popular. Não deu ouvidos para as advertências dos servos do Senhor, as advertências divinas através dos servos de Deus. Aí nós vemos aqui a destruição do templo e morte, o chamado para reconstruir o templo, Deus levanta homens para realizar a obra, o desejo das nações e a glória da segunda casa, como aspectos desse primeiro ponto. Primeiro aqui, a destruição do templo e morte. Nós vemos que Deus advertiu o povo sobre os seus pecados, de que viria destruição. Aí aqui cita que o povo ignorou a voz de Deus e que pelo fato de eles terem ignorado a voz do Senhor, o povo acabou sendo levado cativo, como nós estudamos na lição passada. O povo foi levado cativo, os babilônios levaram os judeus cativos para a Babilônia, destruíram Jerusalém, destruíram o templo do Senhor. Deus falou que viria destruição, o povo não atentou e Deus permitiu. Um momento de crise. Aí nós vemos que 1/3 do povo acabou morrendo de fome e de peste, e outro terço morreu pela espada. Houve, então, destruição do templo e houve morte do povo, por causa das atitudes. Segundo aqui, letra B, o chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo judeu, depois que passaram por esse exílio, não era boa.
O povo foi levado cativo, levado no exílio para a Babilônia. Quando eles retornam, eles não estavam mais com aquele sentimento de se reunir no templo para adorar a Deus. Não estavam sentindo falta do templo do Senhor. Aí é nesse interim que Deus usa o seu profeta Ageu para cobrar o povo, para querer, para buscar essa reunião na presença de Deus, de ter esse momento de novo no templo, reconstruir o templo para voltar a adorar a Deus. Letra C, Deus levanta homens para realizar a obra. Nós vemos que Deus repreendeu o povo, Deus despertou o povo, Deus levantou homens para reconstruir o templo. Como Zorobabel, que foi o governador naquela época, Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo que contribuiu. Deus despertou o povo e acabou levantando pessoas porque era necessidade do povo ter um lugar de adoração a Deus. Apesar de que quando eles voltam, eles não estão tão atentos a essa necessidade, estão displicentes. Não sente falta do templo, do local de adoração a Deus. Mas a Bíblia nos mostra que Deus trabalha, a Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Né? Então Deus esteve com aqueles que quiseram reconstruir o templo. E Deus usou eles, abençoou eles, para que o templo pudesse ser reconstruído, o templo reconstruído por Zorobabel, para que o povo pudesse voltar a reunir-se para buscar a Deus. Letra D, o desejo das nações e a glória da segunda casa. Nós vemos que Deus descreveu como seria o avivamento espiritual. A Bíblia diz, conforme nós lemos em Ageu capítulo 2, que o texto bíblico diz: virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, e neste lugar darei a paz. Deus estava mostrando que viria o desejado das nações, que viria Jesus Cristo, que Jesus viria, e que iria ter uma glória naquela segunda casa, que seria algo maravilhoso, uma ação de Deus no templo, né, através da vinda de Cristo. Segundo e terceiro ponto, para nós fecharmos aqui o terceiro tópico. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Nós vemos que o rei Nabucodonosor foi quem levou o povo cativo de Jerusalém para a Babilônia. Mas 70 anos depois que o povo estava cativo, quem estava reinando não era Nabucodonosor, era Ciro, o rei persa. Ciro não era de Israel. Ciro, o rei, não era servo do Senhor, era o rei da Pérsia, mas foi ele quem o Deus Altíssimo levantou, usou para executar o seu plano de libertar o povo de Israel. Olha como Deus trabalha para abençoar o seu povo, para agir no meio do seu povo, para avivar o seu povo, para renovar o seu povo. Primeiro aqui, letra A, as promessas de Deus a Ciro. Olha que Deus, olha a forma com que Deus trabalha no meio, com o seu povo, para o seu povo, através de alguém que não era servo do Senhor, que não conhecia a Deus, mas que Deus usa ele e trata-o como servo. E aqui o texto, a nossa lição mostra que Deus, que foi tão importante o papel do rei Ciro, que Deus o chamou de seu ungido, fazendo-lhe promessas vultuosas. Deus fez grandes promessas para o rei Ciro, que era quem Deus estava usando ali para cumprir as suas promessas no meio do seu povo. Letra B. Ciro liberta Israel do cativeiro. Nós vemos que o rei Ciro deu ouvidos ao chamado de Deus para que ele pudesse executar a grande missão que era libertar o povo de Israel, fazer com que o povo retornasse para a sua terra. Deus lançou o chamado, ele ouviu e atendeu, e no primeiro ano do seu reinado, em 538 a.C., o rei Ciro cumpriu o que Deus colocou no seu coração. Letra C, a conclusão do templo.
Nós vemos que a nossa lição diz que com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, levas de israelitas voltaram para sua terra, voltaram para Jerusalém e então começaram a reconstruir o templo. Com a bênção de Deus, a segunda casa, o segundo templo, foi concluído em 516 a.C. Assim, houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus. Então, nós vemos que pessoas contribuíram, pessoas se deixaram ser usadas, e então Deus interveio na história do seu povo e trouxe algo maravilhoso. Trouxe renovação espiritual, trouxe mudança, trouxe transformação, trouxe avivamento para o seu povo. Terceiro, a necessidade de um avivamento espiritual. Aí aqui o pastor Elinaldo cita que a inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, muitas igrejas, muitos cristãos, muitos que se dizem servos de Deus, estão vivendo uma vida fria, uma vida de frieza, uma vida de comodismo, uma vida de inércia. E só um verdadeiro avivamento espiritual para tirar a igreja dessa situação, para sacudir a igreja, para balançar, para despertar a igreja, para fazer a vontade de Deus, para ter um relacionamento mais perto de Deus, para ter mais comunhão, para voltar à intimidade com o Pai. Infelizmente, há uma tendência para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus. Infelizmente, isso é um grande fato, uma grande realidade. A nossa lição prossegue dizendo que assim, através de uma ação de Deus nas nossas vidas, é que presenciamos o crescimento espiritual, a transformação, que somente se nós permitirmos o Espírito Santo trabalhar, é que nós podemos sair dessa situação que infelizmente está se tornando natural na igreja, que é essa frieza espiritual. Nós precisamos entender, perceber e contribuir para que aconteça mudança, renovação, transformação, avivamento espiritual. Infelizmente hoje, muitos, e nós temos presenciado o crescimento da frieza e mornidão espiritual. Muita gente dizendo que serve a Deus, mas muitos dos que dizem que servem têm aquela vida que a gente que às vezes dá dó de observarmos que pessoas que não estão buscando a Deus como Deus gostaria. E nós vemos até que tem lugares que tem igrejas que são fechadas, porque as pessoas esfriam, param de congregar. Tem histórias de igrejas que pós-pandemia, as pessoas esfriaram tanto depois de passar um tempo sem congregar, que a igreja acabou sendo fechada. Que Deus tenha misericórdia. Para concluirmos, quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está apagando. Se for preciso, Deus usa uma crise, mas trabalha no meio do seu povo. A exigência de Deus é que o seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta. Então, o avivamento acontecerá e não tardará. Que Deus continue abençoando a tua vida, continue abençoando o nosso canal, divulga o link desse vídeo para mais pessoas. Nos ajude nesse propósito. Que Deus continue abençoando as vossas vidas, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.